Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Então, lembrando que nós começamos uma série de bibliologia. Então, vamos tratar aí sobre o assunto da Bíblia, a doutrina da Bíblia. Vamos estudar um pouco aí sobre questões da palavra de Deus. Já tivemos 2 lives a respeito desse assunto. Então, caso você tenha perdido, pode entrar aí nessa plataforma do YouTube e procurar, então, os vídeos que falam sobre bibliologia. Temos aí dois vídeos introdutórios sobre esse tema, Bibliologia Introdução Parte 1 e Bibliologia Introdução Parte 2. E hoje daremos continuidade. E, meus irmãos, na primeira live que nós tivemos, Bibliologia Introdução Parte 1, nós falamos aqui sobre frases notáveis a respeito da Bíblia. Vimos o que a Bíblia fala sobre ela mesma, vimos o que Jesus Cristo fala sobre a Bíblia, vimos o que pessoas famosas falaram sobre a Bíblia, vimos também ali algumas pessoas às quais eu tenho contato disseram sobre a Bíblia e eu terminei mostrando também o que eu falo sobre a Bíblia, montando ali uma frase rápida, pequena, sucinta, falando sobre a Bíblia. E deixamos uma atividade, o que é que você diz sobre a Bíblia? E ali, graças a Deus, muitos irmãos escreveram ali naqueles comentários frases sobre a Bíblia. Então, o que nós vamos fazer hoje? Na live de hoje vai ser dedicada apenas para mostrar o que os nossos irmãos da congregação virtual, os internautas, falaram sobre a Bíblia. Então eu colhi as frases aqui, estarei lendo essas frases, citando o nome da pessoa e os irmãos terão aí conhecimento dessas frases, frases bonitas, frases maravilhosas, frases magníficas que falam a respeito da Bíblia. Então eu citarei aqui, a live de hoje é somente isso, para a gente ver o que os nossos irmãos que participam fielmente aí na internet conosco disseram sobre a Bíblia. Vamos começar lá então? Veja se o seu nome aparece aqui também, caso você tenha escrito. Olha só, primeira frase que nós iremos aqui é do nosso irmão César Viana. O que o nosso irmão César Viana ele escreveu sobre a Bíblia? Ele disse o seguinte: a Bíblia é a luz dos meus olhos e o calor da minha alma. Olha só que frase bonita que o nosso irmão César Viana escreveu sobre a Bíblia. Essa é a primeira frase. Segunda frase, Ivone Araújo. O que a nossa irmã Ivone Araújo escreveu? Ela escreveu o seguinte: a Bíblia é a minha vida, não sei viver sem ela. Olha só, nossa irmã expressando aí, falando que a Bíblia realmente é tudo que ela tem. Eu não sei viver sem ela e ela realmente é a minha vida. Frase muito bonita da nossa irmã Ivone Araújo. Muito obrigado, irmã, pela participação. Olha só também outra frase, Palmiro Araújo. O que o nosso irmão Palmiro ele escreveu? Ele disse o seguinte: a Bíblia é o alimento permanente para aqueles que nasceram de novo. É o nosso banquete, é o nosso café da manhã, é o nosso almoço. A Bíblia é o nosso alimento permanente. Muito obrigado, irmão Palmiro Araújo, também pela sua participação. Olha só outra frase. Paulo Leite Chaves. O que o nosso irmão Paulo Leite Chaves escreveu? Escreveu o seguinte: a Bíblia é minha bússola que me guiará até a morada celestial. A Bíblia é nosso guia. É isso que o nosso irmão Paulo Leite Chaves ele relatou aqui. Muito obrigado, irmão, também pela sua participação. Outra frase, Lídia Santos Ramos. Vamos ver o que ela escreveu, nossa irmã? Ela disse o seguinte: a Bíblia é para mim como um aparelho de ultrassonografia de todo o meu ser. Olha só que frase magnífica. Então a nossa irmã Lídia relatando que a Bíblia, ela nos lê. A Bíblia realmente, quando nós lemos a palavra de Deus, ela faz ali uma leitura total do nosso ser. Ela revela os nossos pecados, ela mostra como nós devemos ser, ela mostra os nossos defeitos, nossas falhas, e como nós também podemos obter essa cura, o perdão dos nossos pecados, que é o sacrifício de Jesus Cristo, evidentemente. Então, muito obrigado também, nossa irmã Lídia Santos Ramos. Olha só a nossa irmã Areli Rodrigues, de Castro. Ela é de Tocantins. O que a nossa irmã escreveu? A Areli Rodrigues de Castro diz o seguinte: a Bíblia
é a nossa regra de fé e prática. E ela termina dizendo, graças a Deus. Então, uma frase muito bonita e que nós usamos sempre, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós devemos acreditar em tudo que a Bíblia diz e praticar tudo aquilo que a Bíblia manda. Muito obrigado, Areli Rodrigues de Castro, pela participação também. Nossa irmã Elisete Nascimento. O que a nossa irmã Elisete Nascimento escreveu? Ela disse o seguinte: a Bíblia é o que me alimenta a alma. Então, o nosso alimento, a Bíblia é o que nos sustenta, é o que dá sustância para a nossa vida. A Bíblia é o alimento da minha alma. Muito obrigado, irmã Elisete Nascimento, também pela sua participação. Olha só agora nosso irmão Heitor Felipe. O que nosso irmão ele escreveu? Ele disse o seguinte sobre a palavra de Deus. A Bíblia é a maior fonte de esperança para o homem. Olha só que frase bonita e magnífica. De fato, nós só encontramos esperança na palavra de Deus. Nenhum outro livro, nenhuma outra pessoa, nenhuma religião pode nos trazer esperança. Mas a palavra de Deus nos dá esperança verdadeira. E é isso que o nosso irmão Heitor Felipe, ele expressou nessa frase. A Bíblia é a maior fonte de esperança para o homem. Muito obrigado, irmão Heitor Felipe, pela sua participação e cooperação conosco aqui também. Olha só agora a frase da nossa irmã Áurea Costa Alves. O que a nossa irmã Áurea Costa Alves escreveu? Ela diz o seguinte: a Bíblia é o meu manual do dia a dia. Então, você vai arrumar um carro, você precisa de um manual. Você vai consertar aí o liquidificador da sua casa, você precisa de um manual. Você vai montar o ar-condicionado ou um ventilador dentro da sua casa, um ventilador de teto, ela vem também ali um manual de instruções. E a palavra de Deus também é o nosso manual do dia a dia. É o nosso manual de fé, nosso manual de comportamento, o nosso manual do que falar, do que não falar. A Bíblia é dessa maneira. Ela é um manual. Ela nos dá direção de como devemos viver aqui na Terra. E a nossa irmã Áurea Costa Alves expressou isso muito bem na sua frase que ela escreveu. Muito obrigado, irmã Áurea Costa Alves, pela sua participação. Agora uma outra frase aqui da nossa irmã Clarice Brilhante. Para quem não sabe, Clarice Brilhante é a minha mãe. E ela está lá em São Paulo, mas sempre também participando aqui dos nossos cultos e das nossas lives. O que a minha mãe escreveu, Clarice Brilhante? Ela disse o seguinte: a palavra para mim é colírio. Eu era cega e agora vejo. Meus irmãos, nós andávamos numa escuridão espiritual. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Mas a palavra de Deus é luz para os nossos passos, né? Lâmpada para o nosso caminho. Jesus Cristo é a luz deste mundo. E a luz de Jesus Cristo, através da Bíblia, resplandece em nossa vida e tira a nossa cegueira caindo como escamas, como aconteceu com Paulo. E ele passou a enxergar agora a realidade da salvação em Cristo Jesus e da vida espiritual. Essa é a frase que a Clarice Brilhante, minha mãe, ela então escreveu, pontuando muito bem. Muito obrigado, Clarice, minha mãe, pela sua participação aqui em nossa live também. Outra frase, nosso irmão Luiz Alberto Matos, muito participativo também em nossas lives, em nossos cultos. O que nosso irmão Luiz Alberto ele escreveu? Ele disse o seguinte: a Bíblia Sagrada é nosso manual de sobrevivência. Meu irmão, se você vai para uma mata fechada, é bom que você tenha instruções. É bom que você tenha feito algum cursinho de sobrevivência e tenha, talvez, nas suas mãos, um manual de sobrevivência. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu devo fazer, como montar uma barraca no meio da mata. É bom que você tenha um manual de orientação para a sua sobrevivência. Caso contrário, você passará muita dificuldade. E aí, Luiz Alberto ele expressou muito bem, falando que a palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência nesse mundo caído.
nesse mundo caído, como nós devemos viver, como devemos nos comportar, através de nosso manual, que é a palavra do Senhor. Muito bem expressado também, nosso irmão Luiz Alberto Matos, e obrigado pela sua participação. Nossa irmã Nolia Nascimento escreveu 2 frases. Olha só, vejamos aqui as frases que nossa irmã Nolia Nascimento escreveu. A primeira é: a Bíblia é luz para o meu caminho. Então ela expressou isso daí, baseado lá em Salmo 119, né? Que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a primeira frase da nossa irmã Nolia Nascimento. E a segunda frase que ela escreveu é a seguinte: a Bíblia é a carta de Deus ao homem. Isso aqui é magnífico. E, de fato, a Bíblia é a carta de Deus ao homem. E é interessante, meus irmãos, a gente pontuar nisso o seguinte: quando você recebe uma carta, ou no nosso meio moderno, uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail, o que você faz quando você recebe uma mensagem? Você vai ler do começo até o final, para que você saiba todo o conteúdo. Você não vai pegar somente um trechinho daquela mensagem de WhatsApp e ignorar o começo, ignorar o final, só ler ali uma linha do meio. Mas, infelizmente, nós fazemos isso muitas vezes com a palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus como um todo. Nós não lemos de Gênesis a Apocalipse. Infelizmente, existem pessoas cristãos que têm mais de 5 anos de convertido e nunca leram a Bíblia toda. Caso você tenha aí mais 5 anos de conversão e nunca leu a Bíblia toda, fica um desafio para você. Você precisa ler essa carta de Deus do começo até o final, para que você possa ter essa instrução. Olha, meu irmão, que você possa chegar no céu e, no mínimo, você possa dizer o seguinte no tribunal de Cristo, quando nós, crentes, formos prestar contas da nossa vida diante de Cristo, para receber galardões ou deixar de receber galardões. Que, no mínimo, você possa dizer isso para Cristo. Olha, Senhor, eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito. Eu deixei de fazer muita coisa que eu deveria ter feito. Mas uma coisa eu fiz: eu li a tua palavra. Meu irmão, que você pelo menos possa chegar naquele dia e dizer: Senhor, eu li a tua palavra. Eu li a carta que o Senhor me deu. Eu li a carta que o Senhor deu à humanidade. Eu li o teu livro. Que você, no mínimo, possa dizer isso. Infelizmente, vivemos numa época em que os cristãos não têm conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus já diz isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu irmão, que você possa ter conhecimento, que você possa ler essa Bíblia, que você possa se debruçar nessa Bíblia. Que, no mínimo, uma vez na sua vida você possa ter lido a Bíblia toda. Mas não pare por aí. Continue sempre lendo, sempre estudando, porque ela é o alimento da nossa alma, como muitos irmãos expressaram aqui nessa frase. Irmã Nolia Nascimento, muito obrigado pela sua participação também. Olha só uma outra frase, agora é da professora Renata Moreira. E a professora Renata Moreira aqui participou também da nossa live escrevendo a seguinte frase. Ela disse o seguinte: a Bíblia é o meu alimento. Para os novos em Cristo é como leite materno. Olha só então, a Bíblia sendo expressada como alimento da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma. E para aqueles que nasceram em Cristo, aqueles novos convertidos, bebês na fé, ela é como se fosse o leite materno, essencial para a vida. Muito obrigado, professora Renata Moreira, pela sua participação. E a última frase que nós teremos aqui nessa live é do nosso irmão Oswaldo Ruiz. O que nosso irmão Oswaldo Ruiz ele escreveu? Ele diz o seguinte: a palavra de Deus é o Gatorade do atleta que quer correr a maratona da santificação. Que frase muito boa e magnífica, né? A palavra de Deus é o Gatorade, aquele energético, né, do atleta que quer correr a maratona da santificação. Meu irmão, a partir do momento que você creu em Cristo, você começou uma maratona, a maratona de santificação, a maratona de buscar a vontade de Deus. E a Bíblia é o energético da sua vida para que você possa ter forças e caminhar nesse processo de santificação.
Se você não tomar esse energético, se você não tomar esse alimento, você não terá forças para andar essa maratona da santificação, mas você irá cambalear, você irá andar devagar, ou você ficará travado nos seus pecados, caso essa palavra que santifica a nossa vida não fizer parte da sua alimentação diária. E é isso que o nosso irmão Oswaldo Ruiz, ele expressou dentro dessa frase muito bem pontuada. Muito obrigado, irmão Oswaldo Ruiz, também pela sua participação. Meus irmãos, a live de hoje foi somente para mostrar as frases que os nossos irmãos internautas, sempre bem participativos, eles escreveram então sobre a Bíblia. É uma maneira de nós demonstrarmos um carinho por você, agradecermos pela sua participação. Então, uma live especial somente para mostrar aquilo que você expressou, participando aí dos nossos estudos e de nossas lives. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado porque você escreveu sua frase aqui e todas essas frases maravilhosas, todas essas frases bem pontuais, bem cirúrgicas, falando sobre a palavra do Senhor. Então são frases aí que nos motivam a estudar mais da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Abençoe a sua vida que foi participante em escrever, abençoe a sua vida que está sempre nos acompanhando e que todos vocês continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos sobre bibliologia. Que Deus abençoe você e a sua casa.